Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Creio ser esse texto muito conhecido de toda a igreja. Você achou? Você pode dizer amém? Diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os seus discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez? Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o nosso coração seja martelado pela Tua palavra e que o Teu Espírito venha realmente nos mudar e nos transformar para a glória do Senhor. Nós carecemos, nós precisamos ouvir a Tua voz essa noite e pedimos que o Senhor adense a Tua presença no nosso meio, assim como nós já sentimos a Tua presença desde o início deste culto, que o Senhor fale conosco e que nós nos rendamos diante a soberania da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me lembro que na infância, em um tempo de muita seca, no sertão nordestino, meu pai propôs à igreja 30 dias. Espera só um minutinho que estão mandando mensagem no meu telefone aqui, estou desligando. Propôs à igreja 30 dias de oração, onde a igreja pediria a Deus que mandasse chuva. Eu não sei quanto a você, mas como bom sertanejo nordestino, eu todo dia estou orando, pedindo a Deus que Ele mande chuva. Porque, irmãos, só quem viveu na seca sabe o quão ruim é a estiagem prolongada. E naquele tempo, meu pai convocou a igreja para que ela estivesse 30 dias de oração, pedindo a Deus para que chovesse, porque a seca já estava terrível, já estava se excedendo. E já no primeiro dia, Deus não apenas dá uma tapa de luva de pelica na cara do meu pai, como Ele pega a cara do meu pai e esfrega no muro chapiscado da incredulidade. Porque na segunda-feira, quando o povo começou a chegar no templo, as pessoas começaram a chegar para a reunião de oração. Lá distante vem uma senhorinha chamada Anita da Luz. Eu já contei essa história aqui, mas eu estou repetindo. Anita da Luz. E aquela irmã vem com uma sombrinha debaixo do seu braço. E quando ela chega à porta da igreja, meu pai, assustado, olha para ela e fala assim: irmã Anita, por que a senhora está com essa sombrinha debaixo do braço? De pronto, a irmã Anita respondeu:
Ué, pastor, nós não vamos orar para chover? Quando a incredulidade mostra a sua cara, Deus sempre tem uma palavra, uma atitude, uma ação para neutralizá-la e nos conduzir a uma vida de fé. Foi o que aconteceu com meu pai. Foi o que aconteceu com os discípulos. Foi o que aconteceu com este homem chamado Tomé, no texto que nós lemos nessa noite. Dentre tantas informações riquíssimas que esse texto nos apresenta, tantas lições, fica explícito que há uma intencionalidade de João, o evangelista, de abordar o tema da incredulidade. Isso porque, irmãos, caminhar com Cristo, estar com Cristo, falar de Cristo, não é, nunca foi e jamais será sinônimo de uma fé autêntica. Nunca será sinônimo de credulidade. E você pode perguntar isso a este homem chamado Tomé. Alguém que quando você investiga a vida dele nos escritos sagrados, você vai ver que Tomé, ele é um seguidor fiel de Cristo Jesus. Ele está habituado a caminhar, a seguir Jesus. Ele é um homem imbuído de coragem, ao ponto de querer morrer com o próprio Senhor. E você vai conferir isso lá em João, no capítulo 11, versículo 16. Tão grande quanto a coragem de Tomé era a sua sinceridade, pois Tomé era alguém que não se esquivava de expor os seus questionamentos e a busca pela verdade. No entanto, irmãos, para com Deus, coragem e sinceridade não são suficientes para agradar a Deus. Diga-se de passagem, o que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 11, da carta de Hebreus, versículo 6, aonde o texto nos fala que para agradar a Deus é necessário ter fé. Fé é o elemento principal. O texto de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida pode ser uma ameaça, mas a incredulidade é o foco da repreensão de Jesus, aquele homem chamado Tomé. Enquanto a dúvida é um problema do campo intelectual, a incredulidade está no campo espiritual. E nós não levamos muito em consideração, e às vezes nós nos achamos até crédulos, crentes, mas existe muita incredulidade imbuída no nosso ser. E quando eu falo que a incredulidade está no campo da espiritualidade, eu digo isso porque a incredulidade é resistência à fé, é desobediência à palavra, é sinal de degradação e subversão à verdade. E que verdade é essa? O próprio Cristo. Quando nos falta fé, ou quando nós enveredamos por um caminho de incredulidade, nós estamos em desacordo ou numa rota contrária à vontade do céu. Em sua incredulidade, Tomé não nega apenas o ato da ressurreição, mas sua atitude denuncia o abandono total de tudo aquilo que Jesus tinha falado e ensinado. Naquele momento pós-ressurreição, quando Tomé expõe a sua incredulidade, ele está basicamente rejeitando ou renunciando tudo aquilo que ele tinha ouvido da boca do nosso Senhor. Interessante nós lembrarmos que a coragem que Tomé tinha não fez ele esperar para ver e contemplar o milagre diante dos seus olhos. A sinceridade que Tomé tinha não segurou ele no lugar para ele ver o cumprimento da promessa que o próprio Jesus tinha feito. E olha, veja o que Tomé falou, é um texto muito conhecido. Se eu não vir, se eu não puser o dedo e a minha mão, de modo nenhum acreditarei. Interessante nós pontuarmos que o versículo 25 do capítulo 20
de João, o texto que nós lemos, a palavrinha que diz lá que os discípulos disseram. A ênfase no texto grego traz a ideia de algo que teve uma repetição de vezes. Ou seja, os discípulos não falaram apenas para Tomé que eles viram Jesus. Eles insistiram, nós vimos. Foi uma força, um ajuntamento, um enfrentamento de forças na intencionalidade de convencer aquele homem de que eles tinham presenciado Jesus ressurreto. Você já tentou convencer alguém de alguma coisa? Já ou não? Ô gente, vocês estão de máscara, passinho, balança a cabeça. Já ou não? Já, né? Já tentamos. Não é difícil, às vezes você pegar Tem alguém aí na sua família cabeça dura ou só na minha? Não tem, né? Só lá em casa, só eu, Gisele e as crianças. A gente tenta, a gente repete, a gente fala, e a gente desenha, a gente pinta o quadro, a gente, vira de ponta cabeça para tentar convencer. É mais ou menos essa a ideia do texto. Os discípulos tentaram convencer Tomé a todo custo. Mas, irmãos, não foi suficiente. Não foi suficiente porque a incredulidade daquele homem estava por demais aflorada em seu coração. Não foi suficiente para converter o coração daquele homem da incredulidade para a fé, para convencer aquele homem da morte para a vida, para convencer aquele homem do natural para o sobrenatural. Não foi suficiente. Tudo porque em seu coração gritava muito forte: opa, deixa eu ver se vai. Eu só acredito. Quem lembra do programa de Silvio Santos que ele falava, uma parte do programa que ele falava isso? Eu só acredito vendo, trocando em miúdos, na nossa língua hoje, comum. Tomé tinha realmente a necessidade de viver uma experiência, de ver algo palpável, de tocar em algo, de ver algo para ele então acreditar. Mas, irmãos, quando a incredulidade mostra a sua cara, Deus sempre tem uma palavra, uma atitude, uma ação para neutralizá-la e nos conduzir a uma vida de fé. Você pode dizer amém? Quando a verdade anunciada não é levada em conta, preste bem atenção. Quando a verdade é anunciada, quando essa verdade anunciada não é levada em conta, Cristo desenha para a gente entender, ou melhor, Ele aparece. Foi o que Ele fez com Tomé. Ele apareceu naquele instante. Apareceu para quê? Para destronar do coração daquele homem a incredulidade e para resgatá-lo da escuridão que não lhe permitia ver pelos olhos da fé o milagre da ressurreição. Nós conhecemos o texto e talvez você esteja aí se perguntando, mas Tomé creu? Sim, irmãos, Tomé creu. Tomé creu. Depois que ele viu, mas creu. Porém, olha o que Jesus disse lá no versículo 29, bem-aventurados são os que não viram e creram. Cristo ali não pensava apenas em Tomé. Ele vai além. A felicidade resultante da fé, que Cristo deseja que não somente aqueles discípulos vivam ou experimentem aquilo. Cristo deseja que nós sejamos felizes e abençoados a partir da fé no dia que se chama hoje. Talvez você esteja aí se perguntando por que esse texto, por que essa história está na Bíblia. Sabe por quê? Porque Cristo tinha no seu coração que nos momentos que nós passássemos por incredulidade, a nosso coração fosse abastecido por histórias como a história de Tomé. Pelo fato de que Cristo continua a se revelar àqueles que são seus. Versículo 30, versículo 31. O texto nos diz que Jesus, na verdade, fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. A Bíblia que fala.
Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. A incredulidade não pode... Por isso, primeira coisa que eu quero compartilhar com você, vença a incredulidade com testemunho... Opa, foi errado. Passei. Voltou. Vença a incredulidade com o aconchego, no aconchego da família da fé. A incredulidade de Tomé, irmãos, foi alimentada pela sua opção em caminhar sozinho. A incredulidade daquele homem foi alimentada pela solidão. É certo que naquele domingo pós-crucificação, aquele domingo estava longe de ser um domingo comum. Porque desde o raiar do dia, vários eventos compuseram o cenário que vai do medo à esperança, do tormento à paz. Em um mesmo dia, enquanto o túmulo de Jesus estava sendo aberto para testemunho do poder maravilhoso e glorioso de Deus Pai, os discípulos estavam se trancafiando por causa do medo, pela falta de paz, pela falta de propósito, pela falta de poder e principalmente pela ausência do próprio Cristo. Se Tomé estava numa situação semelhante, talvez você esteja se perguntando, sim, é certo que Tomé estava com medo. É certo que faltava paz no coração daquele homem. É certo que faltava poder na vida daquele homem. Faltava nele um propósito determinado em seu coração. Faltava na vida daquele homem a presença de Jesus. Ele sofria com a ausência do Senhor Jesus. Mas enquanto os demais discípulos permaneceram juntos, Tomé tomou ou escolheu o caminho da solidão. O seu descolamento da comunhão o impediu de presenciar o milagre da aparição de Cristo. O seu descolamento da comunhão o impediu de receber a paz que só Cristo pode dar. O seu descolamento da comunhão o impediu de contemplar pela primeira vez a prova cabal da ressurreição e de receber o comissionamento para a missão. O seu descolamento, a sua ausência, o seu afastamento da comunhão, do aconchego da família da fé, impediu ele de ser agraciado com a generosa aspersão do Espírito Santo, no momento que Jesus sopra sobre os seus discípulos, sobre os seus, que posteriormente seriam os apóstolos, sobre aqueles discípulos, sopra sobre eles, e ali Jesus dá uma dose generosa de graça do Espírito. Porque Tomé não estava reunido com a igreja, porque Tomé não estava junto, não estava no aconchego da família da fé, ele perde algumas bênçãos essenciais em sua vida. Irmãos, se a solidão alimenta, quanto mais você anda sozinho, quanto mais você se descola da família, quanto mais você está distante do rebanho de Cristo, você se torna uma presa fácil para os ataques do inimigo. Você assume uma postura de risco, onde o seu próprio coração pode fazer você trilhar por veredas enganosas. Tomé estava trilhando um caminho de incredulidade, porque Tomé escolheu não estar no ajuntamento com a igreja. Não está no aconchego da família da fé. Ah, quantas vezes nós falamos, a igreja está fria. Não está não, irmão, é você que está distante. É você que está distante, principalmente no nosso tempo. Nosso tempo não é frio não, né, irmão? É ou não é? É frio o nosso templo? Não. Quentinho, né? Quentinho, literalmente. Mas quanto mais você se descola, quanto mais você se afasta, quanto mais você vai para longe, mais o pavio na sua vida vai se apagando.
Eu lembro de um corinho antigamente cantado lá na minha infância. Não sei se alguém conhece. Ninguém conhece os corinhos que eu cantava, né? Não pode apagar o pavio que fumega. Alguém conhece? Conhece, ó. Alguns conhecem aqui, ó. Não pode apagar o... Olha lá, a Adriana conhece. A Rose, vocês são antigos, hein? Então, isso... Brincadeira. Não pode apagar o pavio que fumega. Nós vamos realmente permitindo que o nosso coração vá se esfriando, porque nós vamos nos afastando do aconchego da família da fé. Tomé o incrédulo é Tomé o solitário. Ah, irmãos, amada igreja, quanta coisa nós perdemos em momentos que nós optamos por estarmos sós. Quanta coisa nós perdemos de viver os milagres do Senhor, simplesmente porque nós escolhemos um caminho de solidão. Nessa noite o Senhor está chamando você. Ei, vem para o aprisco, se aconchegue perto de Jesus, se aconchegue perto da igreja. Nós sabemos que é uma época estranha, de isolamento social. Eu não estou falando de presença física apenas, eu estou falando de comunhão de coração, de fé e de mente. Quando Atos dos Apóstolos nos diz que a igreja caminhava unânime, era um coração e a mente daqueles que criam. O texto está falando apenas de ajuntamento físico, mas fala de comunhão espiritual. Precisamos rever e entender que nós não fomos chamados para viver na solidão. O próprio Deus, em sua autossuficiência, escolheu a dinâmica comunitária. Olha que interessante. Deus poderia viver sozinho? Claro, irmãos, ele por si se basta. Mas ele escolheu se relacionar com o Filho. Ele escolheu se relacionar com o Espírito Santo. Ele escolheu se relacionar com o povo de Israel. E hoje ele escolhe se relacionar, sabe com quem? Com a igreja, comigo e com você. E eu suporto em Rafael direto, irmãos. Brincadeira, eu amo vocês. Suportai uns aos outros, acolhei uns aos outros, sejam cordiais uns com os outros, e por aí vai indo, irmãos. Nós não fomos chamados a sermos ilhas isoladas, nós fomos chamados para estarmos juntos em comunhão como o rebanho de Cristo. É no aconchego da família da fé. Cristo poderia, note bem isso, Cristo poderia, mesmo depois daquele primeiro momento que a igreja estava reunida, que Tomé não estava, Cristo poderia ter tratado da incredulidade de Tomé, ele sozinho. Porque o texto fala que só 8 dias depois, a igreja se reúne e Tomé está lá. E Jesus reaparece. Jesus não poderia ter tratado a incredulidade de Tomé ao longo da semana? Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas por que Jesus não tratou da incredulidade de Tomé quando ele estava sozinho? Porque toda tratativa de Deus se dá no ajuntamento de todos os santos. Toda tratativa de Deus acontece na comunhão do coração e da mente. Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, pela barba, pela orla de Arão. E aí o texto conclui o seguinte: é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe aonde Deus ordena a bênção? Na comunhão de todos os santos. Ah, eu quero ter vida abençoada, mas eu ando isolado. Não vai ter bênção. Porque Deus só ordena a bênção no ajuntamento de todos os santos. É na comunhão. Você não foi chamado para viver sozinho. E quando você vive sozinho, a incredulidade vai ser sua companheira. Abra seu olho, vença a incredulidade no aconchego da família da fé. Segunda coisa que o texto nos ensina é que nós precisamos vencer a incredulidade. Opa! Ô Duda, volta para mim fazendo um favor. Ah, foi. Vencer a incredulidade com o fiel testemunho de Cristo. Não havia sobre Cristo, nosso Senhor, obrigatoriedade para satisfazer as exigências daquele homem chamado Tomé. O versículo 24, os discípulos dizem para Tomé: nós vimos o Senhor. Qual foi a reação de Tomé? Quando ele ouviu aquilo, Tomé: oi? Eu só acredito vendo. Não basta apenas ver, eu preciso tocar para crer. E Tomé estabelece
O texto fala que Tomé estabelece exigências. A arrogância daquele homem é tão áspera quanto a sua incredulidade. No entanto, Tomé se esquecera que o Jesus que ele conheceu é um Jesus que é a clara expressão do amor de Deus. 8 dias depois que Cristo apareceu àqueles discípulos, Cristo reaparece no mesmo lugar, da mesma maneira, entre os mesmos discípulos, com a mesma mensagem de paz. Cristo reaparece. Ele não tinha obrigação, mas ele vai lá, sabe por quê? Porque ele é condescendente com Tomé. E tudo isso indica que o amor de Jesus era o mesmo amor de antes da sua crucificação. Amor esse que levou Cristo, este amor que levou Cristo até a cruz, também conduziu Jesus até o nível, até o estágio, o mesmo nível de experiência daquele homem incrédulo. Sabe para quê? A fim de elevar Tomé a uma postura de fé que ele precisava assumir. Se o testemunho dos discípulos não foi suficiente, o testemunho de Cristo vai ser. Se o testemunho dos seus amigos não convenceram ele, é certo que o testemunho de Cristo convencerá. Versículo 27, o texto nos diz que Jesus olha para aquele homem e diz: põe aqui o seu dedo, veja minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. É necessário, irmãos, nos exorta, não seja incrédulo, seja crente, de fato e de verdade, irmãos, e não é um pedido, é uma ordem. Tomé não tem uma opção, porque Cristo não está dando a ele uma escolha, Cristo está fazendo uma imposição. E é duro ouvir isso, sabe por quê? Porque em uma sociedade enganada por uma liberdade fajuta, é difícil ouvir, mas quando o assunto é fé, não existe meios termos. Ou você viverá por sua fé em Deus, ou você fracassará por sua fé em si mesmo. Porque todo homem, seja ele do mais crédulo ao ateu, ele vive por fé. Mesmo que ele não creia em Deus, ele apoia a sua fé em si mesmo. Em si mesmo. Aos mais afeiçoados ao empirismo é a teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas a partir da experiência sensorial. Os seus questionamentos, as suas dúvidas e julgamentos podem parecer até sofisticação, podem parecer ter um teor ou uma aparência de intelectual, mas apenas denuncia que o seu coração é duro, e que sua mente não é aquela mente que busca sondar os mistérios de Deus, não, mas é uma mente tomada pelo secularismo deste mundo. A fé que Jesus nos chama a viver em sua palavra não é uma fé experiencialista, nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá. Não é uma fé experiencialista, mas é uma fé genuína. Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Irmão, Paulo está falando o seguinte: você não vai adquirir fé por aquilo que você vê, mas Deus semeia a fé no seu coração pela atitude da sua audição, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso é necessário realmente que nós creiamos no fiel testemunho de Cristo. Se o fiel testemunho de Cristo não for capaz de semear fé no seu coração, irmão, você pode trazer Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, vamos ressuscitar Billy Graham, Charles Spurgeon, vamos ressuscitar todos os grandes pregadores eloquentes, não vai funcionar, porque não é a performance do pregador, mas é o seu coração apegado à vida de Cristo. E nessa noite Cristo está nos convidando: vença a incredulidade. Como? Com o fiel testemunho que Cristo te dá hoje.
que Cristo vai te dar amanhã, o fiel testemunho que Cristo tem dado e aplicado à sua vida todos os dias. E por fim, vença a incredulidade se rendendo ao senhorio de Cristo. O que resta a um homem, irmãos, que foi exposto à graça e ao amor de Deus? O que resta? Qual a atitude de uma pessoa que foi confrontada em sua incredulidade pela prova cabal do milagre que destroça a sua falta de fé? Não resta nada a essa pessoa a não ser se render a Cristo, a não ser falar: Senhor, como diz aquela canção, eu me rendo aos teus pés, porque tu és tudo o que eu preciso. Quando Cristo confronta Tomé, Jesus não dá a ele outro sentimento, senão aquele sentimento de um rato que está sendo acuado por um gato. Jesus respondeu, quando Jesus acuou Tomé, quando Jesus confrontou Tomé, Tomé respondeu a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Tomé se rende à redescoberta de uma fé agora não pautada em seu conhecimento, não pautada naquilo que ele está averiguando ou investigando, não pautada em sua expectativa, mas a fé que Tomé redescobre é uma fé que está pautada, sustentada na pessoa e obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Faça bem notar, irmãos, que nos poucos momentos que Tomé é mencionado nas Escrituras, Tomé atribui outras tratativas que não estão atreladas à divindade de Cristo. Em João 11, por exemplo, Tomé trata Jesus como se Jesus fosse um homem bom, um homem sábio, um mestre, é a palavra exata que ele chama. Em João 14, Tomé trata Jesus como um senhor no mesmo porte de grandeza sociopolítica de César. Ele equipara Jesus a César, fala: não, ele é um bom líder político. Mas só após esse confrontamento da sua incredulidade, que Tomé agora atribui a Cristo o senhorio supremo e divino sobre todas as coisas. Senhor meu e Deus meu. Não é uma fala apenas racional, mas é uma fala de fé, irmãos. Não é uma fala, uma declaração de um admirador agora, mas é a declaração de um servo. O destoamento da fé de Tomé é tão visceral, é tão profunda, que mesmo ao contemplar Jesus, lá em João 11, Tomé contempla Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Mesmo depois de ver esse milagre, Tomé ainda não reconheceu que Cristo tinha poder sobre a vida. Só a minha esposa, e agora vocês que estão aqui, sabem que eu só sei fazer bolo, engorda marido e fritar ovo. Nada mais que isso na cozinha. Só. Porque Cristo não nos chama a ser seguidores apenas, Ele nos convida a ser servos, mas a incredulidade nos atrapalha e ela nos transforma em admiradores, ao invés de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Como Tomé, irmãos, às vezes nós nos conformamos com a aplicabilidade da mensagem no dia a dia, mas a nossa essência ainda não é o Evangelho, conquanto nós permanecemos incrédulos. Logo, Cristo não é Senhor sobre nós, e isso é muito sério. Cristo não é Senhor sobre a nossa vida. Ei, preste bem atenção. Cristo não está em busca dos seus likes. Cristo está te oferecendo a oportunidade para você viver uma vida plena na realidade de uma vida abastecida e sustentada pelo seu senhorio. Cristo está te chamando para que Ele assuma a responsabilidade de fato sobre a sua vida. Mas e aí? Você vai crer, se render e se jogar? Ou vai continuar apenas compartilhando Jesus de longe?
Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua atitude? Ele não é apenas Salvador, irmãos. Cristo também é Senhor. Mas às vezes nós queremos apenas o Salvador. Quem gostaria? Vamos fazer uma pergunta, uma enquete. Vamos imaginar Jesus fisicamente. Quem gostaria de ser vizinho de Jesus? Maravilha, né? Deixa eu dar uma notícia melhor. Ele não é seu vizinho, não. Ele mora dentro de você por meio do Espírito Santo. Mas você precisa crer. Crer. Com todo o seu coração. Aquele homem, Tomé, estava disposto, lá em João 11, estava disposto a morrer por Jesus. Depois que a sua incredulidade é confrontada, Tomé agora está disposto a viver por ele. Quando a sua incredulidade é dissipada. Sabe por quê? Porque a incredulidade impera. Quando a incredulidade impera, a vida perde o sentido e a morte se torna uma opção. Perdeu o propósito, perdeu o significado. Mas quando a fé chega no coração, a vida então ganha um propósito. O reino de Deus passa a ter sentido. E a morte não é mais uma opção, sabe por quê? Porque se nós fecharmos os nossos olhos aqui, eles se abrirão na glória. Louvado seja o nome de Jesus. Mas precisamos crer nisso de todo o nosso coração. Irmãos, coração que não prova de rendição, ainda não passou por conversão. Quem ainda não recebeu Cristo como Senhor da sua vida, de fato ainda não é convertido ao Senhor de toda a glória. Se Tomé creu, sim, Tomé creu, irmãos. Ele creu, mesmo depois que ele viu, ele creu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Fé que resulta da visão é boa, mas fé que resulta do ouvir é excelente. Aleluia. Porque você viu, você creu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Para concluir, não é sem razão que essa história é colocada bem no final do Evangelho de João. A confissão de Tomé fortalece o prólogo, ou seja, o início deste Evangelho, onde o evangelista apresenta o Verbo sendo Deus, ou seja, o conhecimento que é divino. João está abordando, está tratando de algo num contexto cultural onde o helenismo, a cultura grega, a filosofia está em ascensão. E João está batalhando por meio do Evangelho para levar pessoas, conhecimentos cativos à entrada de um túmulo vazio. É certo que a história de Tomé está aqui por minha causa e por sua causa. De novo eu vou citar o texto, lá do versículo 29. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. E Jesus continua, na verdade João continua, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, diz o texto, versículo 30 e 31, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus abra ela, deleite-se nela. Se você ainda precisa de paz, a Bíblia fala que Ele tem paz para nos oferecer ainda hoje. Basta você buscar em oração. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14. E na sequência, nós temos Tomé fazendo um questionamento de Jesus. Talvez falte o Espírito Santo. Talvez sua incredulidade ainda não o deixou ouvir a voz que sussurra caudalosamente ao seu coração. Acabei de mencionar, Ele habita em você. Como diz o cântico de Armando Filho, o Espírito Santo se move em você. Está aí. Jack é o tipo de Tomé moderno. Ele era um estudante prodígio na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esse jovem
chega ao ápice do seu conhecimento, negando completamente a existência de Deus. Mas não apenas isso. Ele pisoteia a divindade de Cristo. Mas como para Deus não há lugar tão alto que Deus não possa olhar de cima, Deus tratou de Jack de uma maneira singular. Veterano em Oxford, Jack se incomodava porque muitos de seus colegas eram professos à fé em Cristo Jesus. Inclusive alguns dos seus mais renomados professores. 2 dos seus professores, certo momento, chegou em Jack com amor e fez um desafio àquele moço: leia a Bíblia. Por que você é ateu? Leia a Bíblia e deixe que a Bíblia, que Cristo fale por meio da sua palavra. Jack aceitou o desafio. E enquanto ele lia o Novo Testamento, ele ficou admirado com a figura principal dos evangelhos, Jesus Cristo. Tão admirado que ele achou que Jesus era um filósofo hebreu ou um grande mestre moral. Mas quanto mais ele lia as Escrituras, mais atordoado ele ficava. E ele conclui: ou esse Jesus é um charlatão, ou ele é um lunático. Mas o que incomodava Jack era o fato de Jesus ser realmente, de fato, quem ele dizia ser, ou seja, o Santo Filho de Deus. No anoitecer de 19 de setembro de 1931, Jack com seus 2 colegas caminhava pelo campus de Oxford. E eles conversavam a respeito de Jesus. Então um vento de uma leve brisa soprou. E ele atribuiu naquele momento como se a presença do Espírito Santo estivesse tomando conta daquela conversa. E Jack concluiu que a vida plena só poderia ser encontrada em Cristo Jesus e que estaria completamente perdido caso insistisse em sua incredulidade. A conversão, a mudança de Jack revolucionou o seu mundo. E não somente o dele, mas revolucionou os mundos de milhões de leitores. C.S. Jack Lewis é o seu nome completo. Um ateu confesso, uma mente brilhante, um homem que era um improvável à fé, mas que Cristo lhe apareceu por meio de sua palavra. Tomás, Jacks, Jonatas, você. Pessoas que Cristo continua insistindo em se revelar para dissipar em definitivo toda a incredulidade, para que nós vivamos a totalidade de uma vida plena que Ele tem preparado para cada um de nós. Adiantei lá, né? Essa é a irmã Nita, para fechar com ela. Lembra que eu falei da oração? Naquela segunda-feira, ela foi a única que chegou em casa enxuta. Todos os demais chegaram molhados, porque Deus fez chover naquele primeiro dia. Coloque-se de pé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se reveste
virá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso constantemente ser lembrado pela palavra do Senhor que eu preciso romper em fé, que a incredulidade precisa ser dissipada. Gerson, conversava com o Gerson essa semana, e eu falava: Gerson, acho que domingo eu vou pregar sobre isso, porque Deus me pegou na curva essa semana com incredulidade. A gente precisa aprender a romper em fé, irmãos. A gente precisa andar por fé e não por vista. Deus nos chama realmente a vencer a incredulidade por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. E se você é alguém que hoje está cansado de viver na incredulidade, se coloque diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, Tomé, eu sou um Tomé na vida, me transforma, porque eu não quero viver por vista, eu quero viver pelo aquilo que o Senhor nos mostra, por aquilo que eu creio, pela fé, no nome de Cristo Jesus. Se você deseja isso, levante suas mãos, nós vamos orar. No nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, que o Senhor fale ao coração do teu povo. Senhor, que cada um dos meus irmãos e irmãs essa noite, assim como eu, possam se identificar com Tomé e entender que nós passamos por momentos de incredulidade e nós precisamos vencer mediante a ação do Senhor na nossa vida. Senhor, nós precisamos do aconchego da família da fé, do fiel testemunho de Cristo, e nos render ao senhorio de Cristo. No nome de Jesus, nós não queremos viver oscilantes, mas nós queremos viver na perseverança da fé, crendo em todo tempo que Cristo Jesus é o Senhor e que Ele reina, Ele ressuscitou e em breve virá buscar a sua igreja. Que nessa noite sejamos alimentados, sustentados e impulsionados pela Tua palavra a viver uma vida extraordinária por meio da fé em Cristo Jesus. Nós oramos assim, nós confiamos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Amém.